analisando a parábola do rico e Lázaro. Nesta parábola, muitos aprenderam que antes de Jesus morrer e ressuscitar, as pessoas que morriam antes da morte do mesmo esperavam no seio de Abraão, ok? Creio que muitos aprenderam assim. Aí vem Lucas dizendo que existia o rico e Lázaro. Quando os dois morrem, eles descem para essa dimensão ou pelo que muitos entendem como seio de Abraão. Alguns o descrevem como um local geográfico. Vamos entender isso juntos. O rico está no Hades, no inferno. Lá ele começa a dialogar com alguém. Mas parece que ele tem um diálogo literal com Abraão. Lázaro está no seio ou peito de Abraão. Tu és aí atormentado enquanto ele é aqui consolado. Foi o que disse para o rico no Hades, como se Abraão estivesse consolando Lázaro. Olha só a narrativa de Lucas. No entanto, tem quem diz crer que esse texto de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, é real e que ele comprova a existência da vida após a morte. Então vamos analisar esse texto e levantar alguns pontos e questionamentos. Vamos examinar porque ler superficialmente não cumpre João 5, versículo 39. Ok? Abraão diz assim: lembra-te que tu recebeste os teus bens e Lázaro somente males. Em seguida ele disse que o rico agora seria atormentado enquanto Lázaro seria consolado. Então quer dizer que os ricos realmente vão ser atormentados e aqueles que recebem o mal serão abençoados? Versículo 23 diz assim: e, ao erguer os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Aqui dá a entender que o rico conhecia Abraão. E isso então dá a entender que esse rico era da época de Abraão. Porque se o rico não é da época de Abraão, como que o rico reconheceu que era Abraão sem ter convivido na mesma época ou sem uma fotografia sequer? Alguém vai tentar argumentar dizendo que se trata de uma parábola. Mas desde quando parábola se usa verbo de existência e dá nomes pessoais a seres fictícios? Se alguém entende um pouquinho de hermenêutica, de interpretação de texto, responda isso por gentileza. Existem mecanismos para identificar o que é figurativo e o que não é literal. O que é parábola e o que não é parábola. Parábola não se usa verbo de existência. Ora, havia. Não é isso que diz o texto? Versículo 19. Ora, havia. O que havia? Aqui é verbo de existência, verbo auxiliar. Olha outro ponto interessante. Abraão, meu pai. Então parece que esse camarada era judeu. Para chamar Abraão de pai, tinha que ser judeu. Abraão, meu pai. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água. Opa, então existia água lá mesmo? Molhe a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, olha isso. Ele o reconheceu como filho. Lembra-te. Opa, lembranças. Ele o reconheceu como filho. Lembra-te. Opa, lembranças. Então as pessoas que morrem vão ter lembranças das coisas boas e das coisas ruins. Abraão explica que não dava para ajudá-lo por algumas questões. Ele teve o bem dele na terra e agora ia ser atormentado, enquanto que Lázaro só teve pindaíba e agora seria consolado. Aí Abraão diz: além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Opa! Então, não existia apenas o rico lá no inferno. Nós e vós, existia mais gente lá com o rico. Abraão está dizendo que lá no Hades não existia só o rico. Entre nós e vós, pronomes do plural. Então já existiam mais pessoas lá junto com o rico. O rico não estava sozinho. Diz assim: entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem também os de lá. Os de lá onde? Quem são os de lá? Os de lá é uma outra terceira. Os de lá são os que estão vivos aqui na Terra? Aí, você usando fé, poderia me explicar isso? Talvez alguém aí dos que são espirituais, que tem a visão da vida pós-morte, possa explicar quem são os de lá, continuando o raciocínio. O versículo 27 diz assim: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Então o rico ainda tem uma família. Ele diz assim: mandes à casa de meu pai, que é a família, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então,
O que ele está dizendo? Que os 5 irmãos também tinham condições financeiras e que ele tinha a mesma conduta desses 5 irmãos ricos. Porque ele deixou claro do jeito que eu fui. Como eu fiz coisas erradas e vim para este lugar, quero evitar que meus irmãos venham para cá. Foi o que ele disse para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse Abraão: agora eles têm Moisés e os profetas. Aí vem outra pergunta. Aqui se tratam de Moisés e os profetas? Está se tratando literalmente de Moisés? A pessoa de Moisés? Então quer dizer que Moisés estava vivo na terra? Como que é isso? Algum espiritual aí poderia elucidar isso? Se Abraão não conheceu nem Moisés, como que Abraão conheceria a lei de Moisés? Alguém poderia explicar isso? Os que citam esse texto como se conhecessem. Será que realmente conhecem? Tem mais um probleminha aqui. Olha só, para que Abraão falasse de lei, é necessário que ele conhecesse Moisés, porque a lei é a lei de Moisés, mas Moisés não está vivo. E se Moisés não está vivo, mas as pessoas dizem que nessa passagem os que morriam iam para o seio de Abraão. Como isso é possível? Se as pessoas iam para o seio de Abraão, quem mais deveria estar lá no seio de Abraão seria o próprio Moisés. Onde Moisés estava? Muitos ensinam que o seio de Abraão é um local geográfico. Entretanto, Adão, Noé, Eliseu e todos os santos, quando morreram, foram para qual? Seio. Como que Noé foi para o seio de Abraão, se Abraão nem existia? Os que gostam de citar versículos isolados poderiam responder essas perguntinhas aí, se possível, não usando de ofensas ou manobras religiosas, pois para os fanáticos é mais fácil descredibilizar, diminuir e demonizar quem pensa ou crê diferente. Para mais conteúdos, se inscreva no canal Leitura Neutra e João Evangelino Oficial. Forte abraço e até o próximo vídeo.